Oi, gente! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra. Eu sou o Cláudio. Bem-vindos a esse canal. Para quem não nos conhece, não assistiu os vídeos anteriores, nós moramos aqui no Canadá há 1 ano e meio e compartilhamos as nossas aventuras, impressões e descobertas aqui através desse canal. Acabamos de voltar da nossa primeira ida ao Brasil, depois que nós nos mudamos para cá. Nós fomos de férias, basicamente para visitar a família e amigos, rever lugares que nós moramos e nós tivemos bons momentos. A viagem foi basicamente para isso, não foi de turismo. E a gente quer compartilhar nesse vídeo as impressões que nós tivemos, boas e não tão boas, do Brasil, na nossa visão, depois de 1 ano e meio morando fora. Essa é a nossa visão. Não tem nada a ver com situação política que o Brasil se encontra, não tem nada a ver com violência, criminalidade. Esse é o sentimento que a gente teve em relação a nós estarmos 1 ano e meio morando fora, com hábitos diferentes dos que nós tínhamos antes, quando morávamos no Brasil, e se deparando com situações que já não fazem mais parte do nosso dia a dia. E lembrando também que nós não estamos aqui no Canadá porque nós queríamos deixar o Brasil por tudo que envolve as partes ruins. Não, a gente ama o Brasil, a gente amava morar lá, a gente tinha uma vida muito boa, temos muitas boas lembranças, mas nós decidimos vir para o Canadá, viver um dos nossos sonhos, que é morar no exterior por um período, experimentar outras coisas, sentir outras sensações e conhecer outras culturas. Além de conhecer lugares fantásticos que existem por aqui. E a gente sabe que tem muitos lugares ainda para serem explorados. Então vamos parar de conversa furada e vamos lá. Nós separamos 5 pontos positivos e 5 pontos negativos e vou falar para vocês que foi bem difícil isso aí. Nós não fizemos isso hoje, essas anotações nós fizemos durante a viagem, então vai estar bem assim com o sentimento que a gente teve no momento. Vamos começar pelos positivos. O primeiro ponto positivo, se fosse um top 1000, ia ser o 1, com certeza, é a comida. Comida é muito diferente. Comida brasileira não tem igual. Não. Cada tempero, cada prato, mesmo que sejam pratos que foram agregados de outras culturas, como yakisoba, pizza, hot dog, o nosso é melhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Comida brasileira vai ser sempre a número 1 em qualquer lugar. E essa viagem a gente tinha metas de comida, tudo que a gente queria comer, que a gente sentia falta, que às vezes a gente até encontra aqui, mas com aquele saborzinho do Brasil, por exemplo, o açaí, o milho lá na praia, caldo de cana, essas coisas assim, mesmo tendo aqui, não tem esse saborzinho de estar comendo e vivendo isso no Brasil, porque a comida também é relacionada a uma sensação boa, né? Traz alegria. O segundo ponto que a gente percebeu é em relação à receptividade das pessoas. Apesar daqui onde a gente está, Toronto, ser uma cidade onde a receptividade é muito boa, é incrível a capacidade que a gente tem de fazer amigos em 2 minutos. A gente gosta muito de acampar e a gente percebeu isso, que nós acampamos aqui e em relação às barracas que estavam próximas a gente acabou não fazendo amizade como a gente faz no Brasil. No Brasil, o cara do lado vira nosso amigo, a gente já convida para jantar com a gente, e o do outro também, na hora que você vê, tem uma roda gigante de pessoas que você não conhecia há 5 minutos atrás. E isso é legal, porque você se sente bem acolhido. A gente sente falta disso e é um ponto positivo que a gente gostaria de falar. Um terceiro ponto positivo, que é chover no molhado, é o clima. O clima do Brasil é sensacional, espetacular. Nós estivemos lá no verão, agora, né, em dezembro, no final do ano, estava muito quente, assim, tão quente a ponto da gente estar na praia e não conseguir ir até a areia porque estava com a sensação térmica de 40 graus. Mas o Brasil, no decorrer do ano, o clima ele é sempre muito agradável, né? Então aqui a gente sente muito mais isso do clima. Aqui as estações do ano, elas são bem demarcadas. No verão é muito quente, o inverno é extremamente frio, no outono a parte já que é fria, a primavera é frio, demora a esquentar, então a gente sente muito mais. No Brasil não, né? A primavera pro inverno a diferença assim é muito pouca, e agora que a gente mora aqui, a gente vê o quanto é maravilhoso um clima assim tão estável, né, ao longo do ano. O quarto seriam as belezas naturais, né?
Brasil é fantástico nisso. Cachoeiras, trilhas, os campings, praias, os passeios de barcos que existem perto, próximos às praias, que levando a ilhas um pouco mais distante, você vê a beleza que ainda não foi deteriorada pelo homem. Isso daí no Brasil é inacreditável. Isso a gente sente muita falta também. O Brasil é maravilhoso, né? É muito bonito e tem muita opção de lazer na natureza, que é uma coisa que a gente gosta muito. O quinto ponto positivo é que a gente percebeu pouco lixo nas ruas. Pelo menos nos lugares que a gente visitou, as cidades eram limpas, as praias estavam limpas. A gente via também bastante preocupação, na maioria dos lugares, com a reciclagem, tendo os lixos ali separados. As pessoas, assim, respeitando mesmo a natureza. A gente fez trilha, né, nas praias e a pessoa levava o lixo, levava a sacolinha. Então, eu achei muito bacana isso, de perceber essa conscientização. Isso é importante, é interessante a gente ter percebido isso, até mesmo nas trilhas que nós fomos fazer para chegar até a cachoeira, longe. Era difícil você ver uma garrafinha, uma lata de refrigerante jogada no meio do mato. Então esse é um ponto positivo que a gente acha que melhorou bastante. Vamos falar agora do que a gente achou negativo, né? Do que a gente achou que podia melhorar. E às vezes não é nem uma questão do país, é uma questão das pessoas fazerem melhor. As pessoas poderiam tentar fazer melhor. O primeiro ponto negativo que a gente reparou foi a educação no trânsito. Morando 1 ano e meio fora, você já chega no lugar e sente o impacto. Motos passando bem próximos aos carros nos corredores, e muitas vezes as pessoas no trânsito parado, e tem aquele lance de você dar uma seta e a pessoa da fila do lado não deixar você entrar, ter aquela competitividade, ou então a pessoa que está no carro de trás, a hora que vê um espacinho aí no acostamento, ultrapassa para ganhar uma posição. E também muita manobra insegura, né? Pessoas ultrapassando na contramão e não tendo muita noção assim de se estava seguro ou não. A gente teve até situações de perigo assim que a gente achou bem desnecessário. Desnecessário, ter que entrar com o carro, com metade do carro no acostamento, para não correr o risco do carro que estava ultrapassando na contramão acertar o carro da gente. E sem necessidade, porque você acaba ganhando segundos na sua viagem, e o risco é muito grande para se ganhar só segundos, né? Segundo ponto que a gente sentiu bastante foi a preocupação com a segurança. A gente morava no interior de São Paulo, então a gente já não tinha esse mecanismo assim de segurança muito grande. A gente sempre se sentia seguro nos lugares que a gente ia e tal. Mas depois de vir para cá, indo para lá só de férias, a gente sentiu isso. Por exemplo, a preocupação não de ser assaltado a cada esquina, nada disso. Uma coisa bem tranquila, isso a gente não sentiu medo desse tipo de coisa, mas sempre existe aquela preocupação. Onde eu vou estacionar meu carro? Será que tem um estacionamento lá perto? Será que eu posso parar meu carro aqui e ir ali tranquilo? Por exemplo, também na praia a gente se sente inseguro de deixar uma mochila, mesmo que só tenha uma garrafa d'água, R$10 pro açaí, e nós três na água nadar, e você fica sempre com aquela preocupação se vai estar tudo bem. O terceiro ponto negativo que a gente que deu muito impacto na gente foi o preço das coisas. É óbvio que 1 ano e meio atrás, quando nós morávamos ainda no Brasil, e nós estávamos inseridos nesse contexto, talvez a gente não percebesse tanto. A gente achava assim as coisas caras e tal, mas a nossa comparação era sempre em relação a como era antes. E depois desse 1 ano e meio, morando fora, vivendo numa outra moeda, com outro poder de compra, o impacto foi muito grande. O preço dos produtos no mercado, preço de combustível, preço de pedágios, foi uma coisa que deixou a gente muito impressionado. Você comprar uma sacolinha de compras com quase nada no mercado e você gastar R$50 ou até mais. E você fazer uma viagem de 300, 400 quilômetros e gastar R$150 de pedágio. Sem contar que
quando nós fomos, que foi no final de 2018 e começo de 2019, o preço da gasolina, chegamos a pagar R$ 4,80 num litro de gasolina. Ou seja, para encher um tanque de um carro médio, você gasta cerca de R$ 180 reais. Isso foi impressionante. O quarto ponto que a gente notou e a gente considera negativo é o preço abusivo para turismo. A gente acampou em 2 lugares, a gente achou muito bom, a gente gostou muito, e a reclamação nem é tanto o valor dos campings, mas dos serviços, como por exemplo, tinha uma praia que a 15 minutos você atravessava de barco para uma ilha. Eles queriam cobrar R$ 30 reais por pessoa, nós somos 3 pessoas, daria R$ 90 reais. Passeios de barco e várias outras coisas, a gente achou o preço muito abusivo. Tudo bem, nós estávamos lá em janeiro é mês de férias, mas mesmo assim a gente achou um pouco caro esse tipo de coisa, e se fosse mais barato, eu acredito que mais pessoas teriam acesso. O quinto ponto, e na minha opinião, o que mais impacta é a reclamação das pessoas. Como as pessoas reclamam de tudo. É incrível como tudo está errado, menos a postura da pessoa que está reclamando. Reclama da política, reclama da segurança, reclama da prefeitura, reclama de tudo, mas sempre esperando que as coisas aconteçam. Nunca tendo uma postura de falar, eu vou fazer a minha parte e provavelmente meu vizinho tem que fazer a dele, vai fazer, e aí isso gerar uma sintonia onde as coisas começam a melhorar. E na maioria dos lugares que nós fomos, a quantidade de pessoas que reclamavam era gigantesca. E no nosso ponto de vista, isso traz mais reclamações, porque a negatividade ao redor de reclamações só vai fazer você enxergar coisas ruins. E o que a gente sente em relação a essas reclamações é que elas não condizem com o que a pessoa está vivendo, porque de uma maneira ou outra as pessoas estão evoluindo no Brasil, estão trabalhando, construindo a sua vida, tem família perto, tem muitas comodidades, tem as leis do trabalho que favorecem o trabalhador, entre outras coisas. E o que a gente sente é que é um costume de reclamar, um costume que a gente tem de reclamar, sendo que a gente que é o autor, a gente não tem que ser vítima. Então, em vez de reclamar, a gente pode fazer alguma coisa para mudar, a gente pode ajudar a escola que não é boa, a gente pode ajudar uma instituição, a gente pode fazer várias coisas para fazer um mundo melhor, educar uma criança melhor para que o mundo no futuro seja melhor. Nós podemos fazer a nossa parte. Não que as pessoas não façam, mas a gente está inserido nessa rotina da reclamação, né? Que a gente sentiu foi isso. Sentiu que muitas reclamações eram mais por hábito de reclamar, porque todo mundo reclama e quem não reclama está fora do contexto. Essa foi a impressão que a gente teve. E poderia não ser assim. Poderia ter um pouco mais de, vamos falar, gratidão em relação às coisas boas que têm acontecido. E um pouquinho mais de mangas arregaçadas. E mão à obra, porque todo mundo pode fazer um pouco. Então, esses foram os pontos que a gente classificou como bons e ruins do Brasil. E eu vou falar que achar os ruins foram fáceis e os bons foram difíceis porque são muitos. O Brasil é um país maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, né? O Brasil tem um clima bom, tem paisagens lindas, um povo que é muito receptivo, tem tudo para ser o melhor país do mundo. Comida, né? Maravilhosa. Comida maravilhosa. E a gente ama o nosso país. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, o nosso desabafo, nossas observações. Escreve no comentário se vocês concordam ou não concordam, o que vocês acham. Se vocês gostaram, cliquem no curtir. Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. E cliquem no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Você põe nos erros, assim. Então vamos parar de conversa e vamos conversar. Então vamos... Parar de conversa. E a receptividade não se compara com a receptividade. Mas, Como fala? Tem uma coisa que eu deixei. É isso que eu nunca consigo falar. Que pagasse o serviço. Ainda tem tudo. Ô filho.
Quinto ponto. É. Acho que é só, né?